Fala aí pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio aí da 1xBet, empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos está aqui, ó, Godoy1x, que te garante 200% de bônus sobre o seu valor depositado. O link eu deixo na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado, só você procurar aqui. Acesse o link da 1xBet, na hora que você for realizar o seu depósito, aí você vai com calma lá e preenche. Godoy1x, fez o seu depósito, voltou, 200% de bônus para você, além do seu valor depositado. Aí a partir dali você vai fazer o seu palpite vencedor. Hoje, terça-feira, tem Real Madrid e Stuttgart, se você quiser. Também tem Fortaleza e Corinthians, pela Copa Sul-Americana. Fechado? Então aproveite aí na 1xBet, aí tu vê lá com o nosso cupom Godoy1x que pega esse 200% aí de bônus. Fechado? Bom, galera, mais uma, né? Infelizmente aí, mais uma lesão. Agora é o Luiz Araújo. Cara, é aquilo, né? A gente lamenta também pelo atleta, porque tava fazendo uma grandíssima temporada, né? Temporada importante. Vai ficar aí fora por cerca de 30 a 45 dias. Vai depender, né, do período de recuperação do jogador. É muito importante não retornar antes. Estava até conversando com o ortopedista, né, o cara assim, especialista sobre essa questão mais esportiva, né. É importante você não retornar antes, porque, e até por isso é um pouquinho mais delicado, então eu acho que o risco ele é menor do que, por exemplo, uma lesão muscular, onde existe uma necessidade esportiva, aí o Flamengo dá aquela acelerada na recuperação, até mesmo aquela pressa, eu tenho até a ansiedade do atleta, ele fala, não, tô bem. Nesse caso tem um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de zelo, porque senão pode, né, acabar desenvolvendo um problema maior, né, uma artrose, no pior das hipóteses, por exemplo. Então assim, né, você vai lá, faz uma artroscopia, tira, né, aquele fragmento ali, cara, questão do osso, né, acabou descolando ali, né? Acaba, né, ficando, quebrando ali, né? A casquinha do ovo, né? E aí com isso, né, vai da cartilagem e aí fica solto, né? Aquele pedaço ali, aquele fragmento. Então vai ser praticamente ali aspirado, né? Com uma artroscopia e aí recuperação. Por isso tem que ter uma recuperação cuidadosa, porque senão pode virar, né, um problema maior ali, uma questão óssea, artrose, e aí fica um pouquinho mais difícil para o atleta. Bom, então com isso, de 30 a 45 dias, vamos ver como é que vai ser essa recuperação, vamos ver como vai ser a resposta, né? Normalmente o atleta tem uma boa resposta sobre essa condição de retornar. Torcer aí para que o Luiz Araújo tenha aí tudo uma breve e pronta recuperação, que dê tudo certo. E agora não tem o que se fazer, é um período aí sem um jogador muito importante para o Flamengo. Agora eu não tenho o número dele, mas eu lembro que eu havia trazido já há um tempo atrás alguns números sobre o Luiz Araújo. Ele liderava vários quesitos do Flamengo, vários, do Flamengo e do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, em geral, mas do Flamengo era vários, a gente até fez brincando que era primeiro, segundo, na época das Olimpíadas, até brinquei falando que ele estava pegando tudo que era medalha. Primeiro em drible, eu lembro que primeiro em chance criada, primeiro em roubada de bola, era uma coisa absurda, né? Era uma coisa absurda. Jogador muito importante, jogador que se entregou bastante ao Flamengo nessa temporada, parece ter entendido ainda melhor, né? O esquema aí do técnico Tite, não tem vaidade pra jogar, então se tiver que correr pra trás ele corre bastante, se tiver que correr pelo outro. Então assim, o Flamengo perdeu um cara importante taticamente e muito esforçado, né? E que tava conseguindo colher, né, frutos disso, e até maior reconhecimento da torcida do Flamengo também. A gente percebe no Maracanã que mudou completamente pra ele o ambiente, enfim. Infelizmente, cara, veio numa péssima hora. E aí é o seguinte, essa péssima hora do Flamengo, o Flamengo precisa, né, solucionar agora, não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer, tentar ali buscar uma solução. É claro que você não vai encontrar um outro Luiz Araújo, isso não haverá. Não tem um outro Luiz Araújo, né? Um cara que consegue ali cumprir, outras funções, até o outro atleta pode cumprir, mas daquela maneira, né? O cara, assim, defensivamente entrega demais também, né? Então não vai ter esse cara. O Tite perdeu o seu ponta direita, que trabalha por dentro, que trabalha pela ponta esquerda, que trabalha defensivamente pelo lado direito, também trabalha defensivamente pelo lado esquerdo. É curioso porque o Tite, até no jogo contra o Bahia, foi um Flamengo um pouquinho mais modificado, ele deixou o Arrascaeta um pouco mais próximo ali do Bruno Henrique, que era praticamente um 4-4-1-1, mas que muitas vezes trabalhava num 4-4-2, né, não como um ponta. E aí ele era o quarto homem daqui, né, da linha, né, bem aberto pelo lado esquerdo. Quando é o 4-3-3, na hora de recompor, ele trabalha pelo lado direito. Então, enfim, é um cara que não tinha tempo ruim e estava ali. Agora você tem que solucionar. A substituição imediata, né, que você fala assim, pô, pega esse cara, bota ali, Gonçalo Plata, né. O Gonçalo Plata, ele é um ponta pelo lado direito, trabalha ali pela ponta pelo lado esquerdo, não com a mesma aptidão e naturalidade do Luiz Araújo, natural, mas ele trabalha na ponta pelo lado esquerdo ali também. Naturalmente a gente vai ver o Gonçalo Plata ganhando essa oportunidade
atuando pelo aquele setor, né, jogando ali. Não é o ideal porque o Gonçalo Plata ele acaba de chegar. O Gonçalo Plata não vai ter a mesma frequência de número de jogos que o Flamengo necessita e que é a do Luiz Araújo. A gente não vai ver Gonçalo Plata quarta domingo. Curiosamente, eu até falei antes, né, do Gonçalo Plata estrear, quando o Flamengo estava ali negociando, que talvez todos esses jogadores que pudessem, né, vir aí pro Flamengo, na época Alexandre, Alcaraz, talvez o que sentisse o maior problema de ritmo de jogo fosse o Gonçalo Plata, por estar jogando no futebol do Catar, né, outra rotina, outro ritmo, tudo bem diferente, então é natural. O Gonçalo Plata, ele não estava treinando com a equipe dele, né, com o time, ele estava treinando à parte, enfim, ele estava em Madrid, né, e aí ele contratou um cara para trabalhar. Ele pode sofrer uma lesão muscular, eu já estou adiantando vocês, pode sofrer uma lesão muscular. Isso aí para ele é o início de uma temporada, né, o Flamengo tem um cara em janeiro, o Gonçalo Plata está em janeiro, o calendário do Gonçalo Plata, comparando com os atletas do futebol brasileiro, ele está em janeiro. Ele acabou de fazer o primeiro jogo pelo Campeonato Carioca, ele vai pro segundo. Então é natural que nesse início, né, ele tem alguns problemas ali, né, algumas questões musculares, algumas questões físicas, e aí seria mais um aí pro Flamengo. Mas é natural que seria ali o Gonçalo Plata, né, atuando ali pelo lado esquerdo, também se quiser atuar pelo lado direito, atua pelo lado direito. Uma outra alternativa, que o torcedor do Flamengo acabou ali, né, falando, e ontem a gente resenhou, que é uma boa alternativa também, que é o De La Cruz. Só que o De La Cruz, atuando pelo lado esquerdo, não como um ponta. E aí já muda, tá? O De La Cruz, ele não tem enfrentamento de ponta, né? Aquele 1 para 1 de ponta, não. Aquilo é uma característica, né, de alguns jogadores. Então assim, já mudaria bastante. Sem contar que no lado esquerdo, até que fez a estreia, foi o Alexandre. Estreia bacana, né? Tranquilo. O Alexandre é aquilo, né? Naturalmente, por ele ter acabado de chegar, ele não tem entrosamento com ninguém. Não tem ninguém. Então você pode botar ali o De La Cruz na frente. O De La Cruz, eu arrisco a dizer, até por uma coincidência de tempo e de lesão que aconteceu, eu arrisco dizer que o Alexandre e o De La Cruz nunca treinaram juntos. Né? É provável, né? Creio que, né? A possibilidade é gigante, né? Me surpreenderia se fosse o contrário. Nunca treinaram juntos. Então assim, já começa você a reunir jogadores por um setor que precisa existir essa simbiose, nem sempre ela existe de uma forma imediata. E aí eu lembro, Ayrton Lucas e Everton Cebolinha. Pego o Ayrton Lucas e o Everton Cebolinha do Dorival Júnior. Vocês vão me lembrar toda hora. Batendo. Porque não é de uma hora para outra que esses atletas, eles, né, acabam ali. Então aquilo, corredor mais interno, outro vai pro externo, outro vai... Claro que conforme você vai reunindo jogadores com mais experiência, melhor ainda eles vão se adaptando. Mas não é assim. E o grande problema, amigos, é porque o Flamengo tá no período assim, porque é o grande período da temporada, porra. Caramba, é as quartas de final da Copa Libertadores, né? Seria os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E eu nem vou falar de Copinha do Brasil. Então assim, esse é o período importante. Então é natural que agora que você precisa que tudo esteja alinhado para que, né, não precisa fazer teste agora, né? Agora não é o período do teste, né? Agora é o período dos testes aprovados à repetição. E aí um outro jogador que poderia atuar pelo lado esquerdo, né, que apesar de não ser o especialista, na minha opinião, e até perde, né, mas que porventura às vezes acaba fazendo ali, falta de ponta esquerda não vai ter, porque tem até ele, seria ali o Bruno Henrique. Mas para você jogar o Bruno Henrique ali para a ponta esquerda, você precisa colocar um cara para ser o centroavante, né? Você não tem o Pedro. Se tivesse o Pedro, eu acho que até ele ia colocar ali o Bruno Henrique para um determinado número de jogos, porque o Gonçalo Plata não vai jogar todos os jogos, como a gente falou. Mas só que quando você perde o Pedro, você não tem o Bruno Henrique, o Carlinhos não vai, obviamente, e o Gabigol se tornou um inválido, né? O Flamengo evita o Gabigol, a verdade é essa. Então não tem quem botar. Então fica pelo lado esquerdo ali, certamente, né? É o Gonçalo Plata, que é um canhoto, que vai atuar pelo lado esquerdo, e aí é aquilo, é a busca por aquela amplitude. O Plata não tem a mesma virtude defensiva do Luiz Araújo. Não tem essa mesma aptidão que o Luiz Araújo, até porque, e aí eu acho que não é sobre o Gonçalo Plata, tá? É sobre o Luiz Araújo. Ninguém tá desmerecendo, depreciando o Gonçalo Plata como qualquer um outro, porque nenhum outro também tem o que o Luiz Araújo. A capacidade que ele tem de recuperação, de roubada de bola, de tempo de roubada de bola. Se vocês observarem, relembrarem, era um atleta que roubava muitas bolas e praticamente não fazia falta. Ele conseguia roubar por trás ali, só puxava. Então é importante. Creio que o Gerson manterá pelo lado direito,
O Tite tem permanecido com o Gerson ali pelo lado direito, até mesmo quando tem todos esses jogadores, ele tem mantido o Gerson pelo lado direito, e aí quando não é o Gerson pelo lado direito é um pouquinho mais por dentro, mas não tá deslocando o Gerson para a ponta esquerda, ele tá colocando um outro perfil de atleta de enfrentamento pelo setor esquerdo, então eu acho que o bola da vez ali, né, vai ser o Gonçalo Plata. Agora é aquilo, o Gonçalo Plata dentro da sua perspectiva, da sua realidade atual, que é um jogador que está começando a sua temporada, tá o corpo é do Campeonato Carioca, né, tá no início da temporada. Péssima notícia do Flamengo, a perda aí do Luiz Araújo, o Flamengo, coincidentemente, né, perdendo jogadores importantes, né, perdendo o Cebolinha, perdendo o Michael, que aí depois acaba se tornando, né, logo que retornar a opção, mas o Flamengo precisa para agora. O jogo do Peñarol é agora, né, depois tem o jogo do Grêmio, depois tem o jogo do Peñarol, enfim, é para agora. Tem o Michael, perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, além de algumas perdas um pouquinho mais pontuais, com intervalo menor, mas foram perdas também, né? Essas, mais uma então. Agora aí do Luiz Araújo, uma pronta recuperação pro atleta, infelizmente. Infelizmente, brincadeiras à parte, né? É aguardar o próximo, né, cara? Nossa, mas que infelicidade, né? É aguardar o próximo, porque tá numa frequência muito alta e jogadores sempre muito importantes, né? Então, os jogadores importantes do Flamengo precisam ficar preocupados. Embala num plástico bolha, porque a probabilidade de você ser o próximo é enorme. Uma pena esse rodízio, esse carrossel de lesões que vai envolvendo o Flamengo em mais uma temporada. Grande abraço a vocês, deixa aí a curtida, deixa aí o like, tamo junto, a gente vai se vendo por aqui. Você que ainda não tá inscrito, cara, se inscreva aí no canal, valeu? Tamo junto aí, tamo junto.